Ah, perguntaram aqui, você vai ter que falar sobre Sexy e as Negras. Diretora do Sexy e as Negras. Vou dizer, Também com o Miguel, né? Também com o Miguel. Era o seguinte, Miguel ia muito a Sexy e as Negras. Miguel ia muito à Cidade Alta de Cordovil. Olha o corpite extremamente em forma magra. Uma magrinha, tentando, né? Sempre. Sempre foi, né? Mas tentando. Tem essa calça ainda e esse cinto. Agora e ainda usa. Ainda uso. Não mesmo, é verdade. Teve o manequim. Mantive. Sexy e as Negras era o seguinte, o Miguel ia muito à Cidade Alta de Cordovil, que ele tinha uma camareira, não sei se você lembra dela. Nieta, que morava na Cidade Alta. Sim. E aí ele ia muito lá e tal, e aí ficava ouvindo as meninas falarem, hoje eu botei uma trança, cara, que dormi no pique-esconde. Aí ele ficava decorando, dormir no pique-esconde e dormia assim, né, para poder... que a trança estava apertando tanto o cérebro, né, esses trançados, né, no cabelo. Uhum. Aí o Miguel falou assim, caramba, Sininha, olha, podia fazer um Sex and the City de negras, né? Ia ficar tão legal a gente fazer um programa só de negros e tal. Aí eu falei, porra, que ideia maravilhosa. Então, aí ele falou, vamos botar o nome de quê? Cidade Alta, que era a Cidade Alta de Cordovil. Ele queria contar a história de como é que foi que as pessoas saíram da Zona Sul, na favela do Pinto, e foram morar na Cidade Alta de Cordovil, que foi exatamente um incêndio que aconteceu na favela do Pinto, que era ali na beira da lagoa, onde é o Clube Flamengo hoje em dia, e que eles foram retirados da favela e levados para a Cidade Alta de Cordovil, que era lá no meio da Avenida Brasil. Uhum. A história era basicamente essa. E essas meninas eram filhas das que se mudaram para a Cidade Alta. Eram filhas, netas, entendeu? Não eram... dissidentes da favela lá do Pinto, que foi para a Cidade Alta, que foi Cidade Alta, Cidade de Deus e Vila Kennedy. Foram os lugares para onde foram levados essas pessoas que saíram dessa favela lá da Zona Sul. E aí ele falou assim, vou arrumar profissões engraçadas e diferentes. E elas são meninas que moram na Cidade Alta, mas são meninas que moram na Cidade Alta e são felizes porque moram na Cidade Alta. Não são infelizes como o povo quando se mudou para a Cidade Alta, que perdeu, tinha que pegar 3 conduções para ir trabalhar na Zona Sul, não tinha dinheiro suficiente, essas coisas. Então vamos falar sobre esse universo. Então elas não eram meninas ricas, né? A Karen Rios fazia uma camareira, a Lilian Valesca fazia uma recepcionista de restaurante, a Maria Bia fazia uma empregada doméstica, uma cozinheira de mão cheia, daquelas cozinheiras doidas para dar certo e fazer um Masterchef, fazer uma coisa assim, se tornar uma pessoa conhecida nisso. E a Corina Sabas fazia uma cabeleireira. Então, era isso. E todas cantoras fabulosas. Todas cantoras fabulosas. Todas. Todas 4 cantavam muito. E então, a gente resolveu falar sobre esse universo. E a cada episódio, a gente fazia um clipe no final sobre o assunto. Porque era assim, um episódio era cabelo. O que mais durante uma vida de uma pessoa negra, né, ter enfrentado as dificuldades, direta ali. As dificuldades dos cabelos. E a gente fazia cabelos muito lindos no seriado. Eu me lembro que tinha uma moça que cuidava dos cabelos delas, ela fez um laço de fita, um laçarote de fita com o cabelo da Maria Bia. Maria Bia ficou com um laçarote de fita com o cabelo. Cara, a gente lançou muita coisa moderna na época. Mas as pessoas entenderam mal, porque o nome Sexy e as Negras foi um nome que partiu do Sex and the City. Uhum. Só que a consciência negra, de uma certa forma com razão, entendeu que a gente estava sexualizando a figura da mulher negra. Uhum. E aí sofreu todo tipo de... totalmente... Porra. Aí o Miguel ficou muito desestimulado, porque ele
a gente fez um elenco 80% de negros, acho que tinham 4 atrizes brancas, que era a Cláudia Gimenez, era a Maestrine, era a outra que canta também lindamente, daqui a pouco eu vou lembrar. Vernei, não? Vernei. E a Carol Bertassi, a mãe da minha neta, que fazia uma loura que era apaixonada pelo Big, que era o Rafael Machado, ator. Ator negro e tal, bailarino e tal. Incrível. Então, era muito difícil, Cláudio. Olha, o nosso elenco era todo esse de negros, entendeu? E a gente não entendia por que eles não nos acolheram. Por causa do nome. Caraca. Por causa dessa colocação. Eles tinham razão. Cara, que coisa, né? Mas uma ideia tão legal, né? Olha, eu acho que foi, das coisas que eu dirigi do Miguel, a que eu mais curti fazer. Tinha uma narrativa diferente, sabe, Cláudio? Tinha uma narrativa que era... Tinha o Miguel como narrador, tinha uma mulher da comunidade da rádio, que falava tudo que estava acontecendo na comunidade, que era a Cláudia Gimenez, que brincava com isso, fazia humor com isso. E tinha a vida dessas 4 mulheres felizes. Elas eram felizes fazendo o que elas estavam fazendo e galgando um status melhor dentro daquilo que elas sabiam fazer. A gente não estava diminuindo ninguém, porque não tinha uma negra advogada, uma negra médica e tal, mas a gente estava, de uma certa forma, mostrando que dá para ganhar dinheiro, ser feliz, com profissões alternativas, que era o que pôde ser dado a elas naquele momento. Então, a gente fazia uma discussão muito saudável em cima disso. Entendeu? Então, os assuntos eram assim. Aí teve uma que foi preconceito, onde a gente falava sobre Angela Davis, falava sobre o Martin Luther King, falava sobre Malcolm X. Todas as pessoas que tiveram uma participação grande na história do racismo. E a gente discutia isso e mostrava cenas do dia a dia em que elas sofriam racismo. E a gente estava, de uma certa forma, denunciando. Uma pena não ter dado certo, uma pena mesmo. Ficou quanto tempo? Uma temporada, 10 episódios. Só. É, uma pena mesmo. Só. É uma ideia, assim, a gente ouvindo. Tudo como a gente vendeu, o que o nome, né? Que o nome... Não vende uma ideia. O nome não vendia a ideia. E eu acho que também havia uma certa assim, desconforto, porque eu tinha um diretor negro para fazer comigo, mas, na realidade, na época, acabaram mandando ele embora da TV Globo. Aí eu peguei um diretor chinês. Eu fiz eu e Xuxin. E foi engraçado, que todo mundo dizia... não tem um diretor negro dirigindo com você. Eu falei, sim, porque tinha um, mas a TV Globo mandou ele embora. Eu trouxe um chinês, porque era o que tinha. Porque não tinha muitos diretores negros para mim, na época, que faziam audiovisual, que tinham uma experiência de televisão para estar no ritmo. E a TV Globo tinha que aceitar, né? Porque a TV Globo tinha que querer. O Chu tinha acabado de fazer algumas séries para o Multishow, então estava fácil de trazê-lo. E mesmo assim, né, olhado com preconceito também pelo fato dele ser chinês. E tão engraçado que as coisas vieram acontecendo. Cara, eu não sei nem explicar por quê. Eu não sei se havia um desconforto por talvez não ter autores negros junto com Miguel também, porque eu acho que a gente teria que dar uma empregabilidade maior a raça negra, que eu acho que era isso que era importante. Eu acho que isso talvez tenha incomodado mais, né? Porque tem essa coisa de hoje em dia, está muito forte dessa coisa da representatividade, tipo, um branco não fale sobre o negro. Um branco não fale sobre o negro. Deixa o negro falar sobre ele. Isso tá muito forte. Claro, mas vai ver, Miguel está fazendo agora Marrom musical.
Ele escreveu a história de uma negra do Maranhão. Agora, o elenco é todo negro. Agora, ele tem um coreógrafo branco e um coreógrafo negro. Ele tem um diretor musical que é branco, mas tem também alguém negro também junto. É só ele e a assistente dele, que a assistente dele é negra. Mas é assim, cara. A gente está passando por um momento de adaptação. De adequação. Eu acho que naquela época a gente não tinha essa noção. O que ele queria é dar oportunidade para os negros. No coro a gente tem um elenco... Acho que foi numa época que estava começando a dar esse primeiro pontapé de, não, vamos rechaçar as coisas que não forem exatamente como a gente acha que deve ser. Não tinha ninguém mau caráter. Não tinha diminuição. A empregada doméstica era assediada pelo patrão e a gente mostrava que aquilo acontece. E ela saía da casa, ia para uma outra casa, outro patrão assediava e ela acreditava que ele ia investir num programa de culinária para ela, de ia dar uma oportunidade para ela, e ele assediando ela. Ou seja, a gente estava falando de tudo. Nada que não esteja acontecendo hoje em dia na Caixa Econômica, por exemplo. Exatamente, em todos os lugares. Muito doido isso, cara. Mas acho que serviu, no período que esteve, serviu para quem queria ouvir aquilo que... Exatamente. E dava Ibope, não era ruim de número, mas era desconfortável. Tanto para eu era desconfortável, para o Miguel era desconfortável, porque a gente... Você estava no meio daquele bolo e falando, caramba, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria dizer. Horrível, a sensação horrorosa. A gente passou por isso na dublagem também, durante um período agora, que foi depois do filme do Wakanda, e aí se levantou uma questão. Por que todos os dubladores desse filme não são negros? E aí, se você for pegar no elenco de dubladores... Não tinha negro. Tinha o suficiente para fazer o elenco. O elenco todo. E também a voz é uma coisa muito difícil. Eu entendo a questão de falar, um filme de negros e os dubladores não são negros. São brancos, eu entendo que tem realmente... É uma coisa que é importante a gente pensar. Mas você está falando das vozes, né? Então, se você denominar que essa voz é uma voz do negro, também... A voz é a voz, assim. Eu posso dublar um negro e se não souberem que sou eu... E o negro pode te dublar também. O negro pode me dublar. Né? Mas, assim, eu falo isso, mas eu tenho muito cuidado quando eu falo isso, porque eu entendo... Entendo que eles sempre tiveram um espaço muito pequeno. Muito pequeno, então, muito pequeno. Não dá pra gente levantar essa questão, por mais que a gente ache que seja... Que não tenha a intenção errada, né? É um momento que a gente está passando que é necessário. Eu acho que a gente está numa transição. E essa, como toda transição, ela é difícil, né? Daqui a pouco tudo vai se assentar e tudo vai se organizar.